O retrato na parede. Sandra Oliveira tinha 28 anos, mas ainda se sentia como a menina que aos 12, fora deixada na porta do colégio São Vicente com uma mala de roupas surradas e um bilhete: cuide dela. Não posso mais. A diretora na época, Dona Marisa, a acolheu sem perguntar muito, só lhe deu um uniforme usado, um colchão no alojamento das bolsistas e um emprego na biblioteca aos finais de semana. Sandra aprendeu a ser invisível, arrumava livros, corrigia provas de professores distraídos e, à noite, estudava sozinha para o vestibular de História. O colégio era seu mundo. Até que 20 anos depois, ele completou 100 anos. A festa do centenário transformou o pátio em um salão de gala improvisado. Guirlandas de papel crepom pendiam dos galhos da jaqueira centenária, e as mesas eram cobertas com toalhas xadrez que Sandra reconheceu, eram as mesmas dos jantares beneficentes que ajudara a organizar quando adolescente. Ela, agora professora de história do colégio, circulava entre ex-alunos e doadores com um sorriso profissional, evitando o vinho barato para não manchar o vestido emprestado de sua amiga Lúcia. Foi quando viu aquele retrato, pendurado na parede do salão nobiliárquico, um espaço que antes era a sala da direção. Havia uma foto emoldurada de um homem de terno cinza, cabelo castanho penteado para trás e um sorriso que, apesar do tempo, lhe era estranhamente familiar. A placa abaixo dizia: Dr. Elias Varela, de 1965 a 2005, diretor e fundador do programa de Bolsa São Vicente. Sandra sentiu o chão oscilar. Aquelas sobrancelhas grossas, o queixo levemente fendido. Era como olhar para o próprio rosto no espelho, mas envelhecido e masculino. Você está pálida, professora, comentou Lúcia, puxando-a pelo braço. Vamos sentar. Quem é esse homem? Sandra apontou para a foto, a voz rouca. O Dr. Elias? Morreu há anos, num acidente de carro. Era um visionário, criou o sistema de bolsas que te salvou. Por quê? Sandra não respondeu. Porque naquele instante soube. A descoberta não veio como um raio, mas como uma maré lenta, arrastando consigo memórias que ela jamais conectara. O bilhete sem assinatura. A recusa de Dona Marisa em falar sobre seus pais, mesmo quando Sandra, aos 15, implorou por respostas. A maneira como o antigo diretor olhava para ela nos corredores, não com piedade, como os outros, mas com algo parecido com culpa. Ela fuçou os arquivos da escola na madrugada seguinte. Encontrou pastas empoeiradas com o nome de Elias Varela, recibos de doações, cartas de agradecimento de alunos bolsistas e, no fundo de uma gaveta, um envelope amarelado com a caligrafia trêmula de Dona Marisa. Dentro, uma foto de ultrassom com a data 12 de maio de 1995, e no verso, escrito à mão, para Elias, caso um dia pergunte. Ela se chama Sandra. As mãos tremeram. Ela nascerá em maio de 1996. Confrontar Dona Marisa foi como cutucar uma ferida fechada há décadas. A velha diretora, agora aposentada e vivendo em um apartamento modesto atrás da escola, recebeu Sandra com chá de camomila e silêncio. Você sabia? Sandra não fez pergunta. Todo esse tempo, você sabia que ele era meu pai. Dona Marisa suspirou, os dedos brincando com a colher. Elias era um homem bom, mas fraco. Sua mãe, Clarice, era nossa funcionária da limpeza. Quando engravidou, ele prometeu assumir, mas a família dele, ela fez uma careta. Dinheiro comprou o silêncio dela. Clarice sumiu com você, mas voltou um ano depois, doente, pedindo que a escola cuidasse da menina. Morreu pouco tempo depois. Elias nunca superou. E por que eu tive que superar? Sandra sentiu as lágrimas queimarem. Por que ninguém me contou? Porque ele pediu. Dona Marisa olhou pela janela, onde o colégio se erguia imponente. Elias doou metade de sua fortuna para as bolsas com uma condição, que você nunca soubesse. Achava que assim, estaria te protegendo da vergonha. Da verdade. Vergonha de quê? De ser filha de uma empregada e de um homem que não teve coragem de me reconhecer? Dona Marisa não respondeu. Não havia resposta. Sandra passou os dias seguintes como um fantasma. Dava aulas mecânicas, sorria para os alunos, mas sua mente estava presa em 2005, no acidente que tirara a vida de Elias Varela. Um acidente? Ou uma fuga? Foi Lúcia quem encontrou o jornal velho na biblioteca. Diretor do colégio São Vicente morre em colisão na BR-101. Testemunhas relatam que o carro invadiu a pista contrária em alta velocidade. Suicídio não confirmado, mas suspeito. Ele sabia que eu ia descobrir, Sandra murmurou, segurando a página amarelada. Por isso se matou. Ou talvez tenha morrido de culpa. Lúcia segurou sua mão. Não dá para saber. Mas Sandra sabia. Porque naquela noite sonhou com um homem de terno cinza, chorando em silêncio enquanto assinava papéis. Perdoa-me, ele dizia sem som.
Perdoa-me. No dia seguinte, Sandra foi até o retrato no salão nobiliárquico. Tirou-o da parede com cuidado, como se fosse um quadro sagrado. Levou-o para sua sala, pendurando-o acima da lousa, onde todos os alunos pudessem vê-lo. Quem é esse homem? Perguntou um garoto curioso na primeira aula. Era o diretor que criou o programa de bolsas desta escola. Ela respondeu, a voz firme. Um homem que cometeu erros, mas tentou consertá-los do jeito que pôde. Os alunos anuíram, sem entender a gravidade daquilo. Mas Sandra entendia. Entendia que perdoar não era esconder a dor, mas olhá-la de frente e, mesmo assim, escolher seguir. Naquela noite, escreveu uma carta. Pai, seja onde você estiver, saiba que eu existo. Não como sua filha escondida, mas como a professora que você, sem querer, ajudou a criar. O colégio é meu lar. E de alguma forma, você também é. Sandra queimou a carta no pátio sob a jaqueira centenária e deixou as cinzas levarem suas palavras para o vento. Não era um adeus. Era um começo. Porque afinal, a verdade não era um peso, era uma âncora. E Sandra, pela primeira vez, sentiu-se firme o suficiente para não afundar. Capítulo 2. As raízes que não se veem. O fogo da carta ainda ardia nos olhos de Sandra quando ela entrou na sala dos professores no dia seguinte. O cheiro de café queimado e giz misturava-se ao murmúrio das conversas, mas algo estava diferente. Sobre sua mesa, um envelope amarelecido sem remetente, com a caligrafia trêmula de quem escreve contra o tempo. Dentro não havia palavras. Apenas uma fotografia em preto e branco. Um homem de costas segura um violino quebrado e, ao lado, uma criança de mãos dadas com uma mulher que não era sua mãe. No verso, uma data riscada à caneta, 1982, e uma frase, a música também se parte, mas os acordes permanecem. Sandra sentiu o chão tremer. Aquela não era uma lembrança, era uma confissão silenciosa. Alguém sabia. Alguém sabia. Na aula de história daquele dia, enquanto explicava sobre as revoluções esquecidas, seus dedos tremiam ao passar as páginas do livro. Um aluno, Davi, o menino que sempre sentava no canto e desenhava mapas de lugares que não existiam, levantou a mão. Professora, por que a gente estuda o passado se ele dói? A pergunta foi como uma faca. Sandra olhou para os olhos castanhos do garoto, tão parecidos com os seus no espelho aos 8 anos, e soube que não poderia mentir. Porque a dor é o único jeito de saber que estávamos vivos, Davi. E às vezes é preciso revirar a terra para encontrar o que foi enterrado. Ela não imaginava quão literais suas palavras seriam. Naquela tarde, enquanto organizava os arquivos da biblioteca, encontrou um livro fora de lugar, As Cidades Invisíveis, com uma folha de papel marcando a página 47. No trecho sublinhado, o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui, o inferno que habitamos todos os dias que formamos estando juntos. E abaixo, uma anotação a lápis. Você não é a única que carrega o nome dele. O coração de Sandra disparou. Alguém a observava. Alguém esperava. À noite, no pátio vazio, ela encontrou uma figura encapuzada sentada no mesmo banco onde queimara a carta. Não era um homem. Não era uma mulher. Era Lúcio, o zelador mudo que todos achavam surdo, mas que agora segure um violino restaurado entre as mãos calejadas. Você tocava para ele, disse Sandra, a voz um fio. Na foto, Lúcio assentiu, os dedos dançando sobre as cordas sem emitir som. Então, com um gesto lento, apontou para o céu. Entre as folhas da jaqueira, uma constelação desconhecida brilhava onde não deveria haver estrelas. Ele deixou um mapa, sibilou o zelador, pela primeira vez usando a voz, rouca como terra seca. Não no chão, nas árvores. E foi então que Sandra entendeu, seu pai não havia desaparecido. Ele havia se tornado o colégio. Cada rachadura no muro, cada nota musical que ecoava nos corredores à meia-noite, cada aluno que chegava perdido e saía encontrado. Ele estava nas entrelinhas, nos silêncios, nas perguntas que ninguém ousava fazer. Mas havia um problema, Lúcio não era o único a saber. E a pessoa que também sabia estava apanhando as cinzas da carta queimada, uma a uma do chão. O fio que une as sombras. A mulher de dedos finos como agulhas não ergueu os olhos quando Sandra entrou na sala de arquivos. O ar cheirava a papel envelhecido e cera de vela derretida, um odor que não existia ali na semana anterior. Sobre a mesa, entre pilhas de boletins amarelados, uma pequena montanha de cinzas tremia levemente como se respirasse. Você não deveria estar aqui, murmurou a mulher, a voz tão baixa que parecia vir das paredes. Seu cabelo, preso em um coque desfeito, tinha mechas brancas que não estavam nos registros da escola. Eles já começaram a apagar as marcas. Sandra não perguntou quem. Sabia.
Desde que o zelador revelara a constelação escondida entre os galhos, ela sentirá o colégio se mexer debaixo de seus pés, como um animal adormecido que desperta com fome. As rachaduras nos muros agora formavam padrões, não aleatórios mas letras. E as notas musicais que antes ecoavam só à meia-noite passavam a soar ao amanhecer, distorcidas, como se alguém as arrastasse para trás no tempo. Você é a nova bibliotecária, disse Sandra, mais para ganhar tempo do que por certeza. A mulher não usava crachá, nem sequer sapatos. Seus pés descalços deixavam pegadas úmidas no chão, como se tivessem saído de um rio. Eu sou o que sobrou quando tiraram o resto, respondeu, finalmente olhando para cima. Seus olhos eram de um verde tão claro que pareciam translúcidos como vidro sobre uma chama. Seu pai me deixou uma tarefa: manter as portas fechadas. Mas elas insistem em se abrir. Um estalo seco veio do corredor. Sandra virou-se a tempo de ver as sombras junto ao rodapé se contorcerem, como serpentes presas debaixo de uma porta. Não eram sombras comuns, tinham dentes pequenos e afiados, roendo a madeira. Eles estão comendo a escola, sussurrou a mulher, juntando as cinzas em um envelope pardo. Cada pedaço que desaparece é uma memória que se vai. Seu pai sabia disso. Por isso se espalhou, para ficar inteiro. Sandra sentiu o peso do violino de Lúcio em suas costas, embrulhado em um pano que cheirava a alecrim. Não era um instrumento qualquer. As cordas eram feitas de fios retirados das cortinas do auditório, as mesmas que, segundo a lenda, nunca se moviam mesmo com o vento. O que eles querem? Perguntou, enquanto as sombras avançavam mais 1 centímetro, devorando o nome de uma aluna gravado na porta, Marina V. 1987. A mulher sorriu, um gesto que não chegou aos olhos. O mesmo que todo mundo que entra aqui e nunca sai, ser lembrado. Mas lembra-se de um jeito errado. Eles não querem ser nomes, querem ser vozes. Do lado de fora o sino da escola badalou. Não eram 6 horas. Não eram nem 5. Era um horário que não existia, uma batida a mais entre os segundos, como se alguém tivesse enfiado uma agulha no tecido do tempo e puxado o fio. Lúcio está tocando, disse a mulher, pressionando o envelope contra o peito de Sandra. Mas não é para você. É para eles. E quando ele parar, ela não terminou. Não precisava. As cinzas dentro do envelope estavam quentes. Não como brasas, mas como pele. Como se algo vivo respirasse ali, esperando para nascer. E Sandra soube com uma certeza que doía nos ossos. Seu pai não era o único que havia se tornado o colégio. Havia outros. E eles estavam com fome. O peso das vozes que não são suas. Sandra não sentiu o envelope queimar, mas soube que ele sabia que ela o segurava. As cinzas pulsavam contra suas mãos, não como um coração, mas como uma boca tentando formar palavras. Elas ouviu antes mesmo de abrir os lábios, um sussurro úmido como se alguém mastigasse sílabas podres. Você não é a primeira. A voz não era de seu pai. Não era de ninguém que ela conhecesse. Era uma coisa costurada com retalhos de outras vozes, como se tivessem rasgado pedaços de gritos antigos e colado no ar. Do lado de fora, o sino continuou a badalar. Mas agora o som não vinha só do colégio. Vinha debaixo dele. Como se as paredes fossem apenas uma pele fina sobre algo que respirava lento, esperando o momento de se esticar. Eles estão acordando, murmurou a mulher, cujos olhos, Sandra notou pela primeira vez, não tinham pupilas. Eram 2 poços de tinta seca, como se alguém tivesse queimado as imagens que ela já viu. E você trouxe o convite. O envelope. Dentro dele não estavam só cinzas. Estavam dentes. Pequenos, amarelados, alguns ainda com restos de gengiva presos à raiz. Sandra reconheceu o canino superior esquerdo de seu pai, quebrado quando ele tentou morder a grade do porão aos 16 anos. A história que ele contava rindo, com a cicatriz no lábio como prova. Nós também tivemos corpos, disse a voz no envelope. E corpos têm fome. A mulher, se é que ainda era uma mulher, estendeu a mão. Seus dedos eram longos demais, as unhas negras como se tivessem sido mergulhadas em óleo de máquina. Ela tocou o vidro da janela, e onde a ponta do dedo encostou, o vidro chorou. Uma rachadura fina que se espalhou como veias até formar uma boca. Uma boca que repetiu sem som. Você vai alimentá-los. Lá fora, as crianças começaram a chegar. Não as que deveriam estar na escola naquela hora. Não as de uniforme, com mochilas cheias de cadernos. Eram outras. As que tinham sumido nos últimos 50 anos. A menina de tranças que desapareceu no banheiro em 1973. O garoto que juraram ter visto rir sozinho no pátio em 1989. A adolescente que escreveu no quadro Eles estão embaixo, antes de riscar os próprios olhos com a régua. Elas não caminhavam.
escorriam pelo chão, como se o asfalto fosse mel quente. Suas sombras não a seguiam. Elas puxavam as sombras, esticando-as como chicletes até que virassem braços extras, dedos que arranhavam o concreto. Elas não são fantasmas, sussurrou Sandra, embora soubesse, no fundo do estômago, que fantasma era um nome bonito demais para aquilo. São o que sobrou, corrigiu a mulher. O que o colégio não conseguiu digerir. O sino parou. O silêncio que veio depois não era ausência de som. Era o som de algo engolindo o som. Como quando você tampa os ouvidos e ouve o sangue correndo, só que agora o sangue não era seu. E então o chão tremeu. Não foi um terremoto. Foi uma mastigação. Algo imenso lá embaixo tinha acabado de morder. E o gosto, Sandra soube sem querer saber, era de saudade. O gosto da saudade era ácido, como suco de limão fermentado na garganta. Sandra sentiu o sabor subir até os dentes, e por um segundo, imaginou que sua própria memória estava sendo sugada pelo chão, fio por fio, como linha desfiando de um bordado mal feito. A mulher ao seu lado, que não era uma mulher, não exatamente abriu a boca, e o que saiu não foi um grito, mas um suspiro reverso, o ar entrando onde deveria sair, como se alguém estivesse soprando vida para dentro dela. Seus olhos, antes opacos como vidro de garrafa, agora brilhavam com algo que Sandra reconheceu com um arrepio. Era a mesma luz trêmula das lanternas de papel queimando no pátio do colégio na noite da formatura. Aquela que nunca se apagava mesmo depois de molhada. Elas estão lembrando, disse a não-mulher, e sua voz era um coro de vozes infantis sobrepostas, como se uma turma inteira sussurrasse por suas cordas vocais. E quando lembram, puxam. Sandra não precisou perguntar o quê. Ela já sabia. O colégio não era um lugar, era uma boca. E tudo que havia sido engolido, os alunos que sumiram sem explicação, os professores que envelheceram 10 anos em uma semana, as cartas de amor jogadas no lixo e depois encontradas rasgadas na mesa, como se alguém as tivesse lido com raiva, estava agora regurgitando. Do buraco que se abriu no asfalto não subiu fogo, nem fumaça, nem demônios de chifre. Subiram coisas que tinham sido pessoas, mas que a escola havia mastigado errado. Não eram esqueléticos, não eram podres. Eram inacabados. Um menino com metade do rosto ainda em gesso, como se tivesse sido moldado às pressas. Uma garota cujos braços terminavam em pontas de lápis, como se alguém tivesse apagado suas mãos. E entre eles, a diretora ou o que restava dela. Uma silhueta de terno cinza, mas sem rosto, só um vazio onde deveria estar a boca, e dali saía um som que não era voz, mas o rangido de uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Vocês não podem ficar aqui, disse a não-mulher, e desta vez sua voz era só dela, rouca de tanto ter gritado em sonhos. Elas vão querer te costurar no lugar delas. Sandra não correu. Não adiantava. As sombras já estavam se enrolando em seus tornozelos, frias como algas, e quando olhou para baixo, viu que suas próprias mãos estavam desbotando, como se alguém estivesse passando uma borracha nelas. Não era medo. Era pior. Era a sensação de que, a qualquer momento, ela ia esquecer como se chamava. E então, do nada, o cheiro de café queimado. Era forte, cortante e real, vinha do prédio ao lado, a antiga lanchonete do seu Horácio, que fechará há anos, depois que o homem sumiu sem deixar rastro. A porta, antes lacrada com tábuas, agora estava entreaberta, e de lá vinha uma luz amarela, a única coisa no mundo que não tremia. Corre pra lá, a não-mulher a empurrou, e quando Sandra tropeçou para frente, sentiu algo se soltar de suas costas, como um fardo que ela nem sabia que carregava. Era a sombra. Não a sombra dela, mas a sombra que o colégio havia grudado nela no dia em que entrou pela primeira vez, aos 7 anos, chorando porque a mãe tinha esquecido de beijá-la na testa. Dentro da lanchonete, o balcão estava intacto, como se o tempo não tivesse passado. Até o café na xícara ainda fumegava. E atrás do balcão, de costas, estava alguém vestindo o avental sujo de seu Horácio. Sentou, moça? A voz era grossa, familiar, mas quando o homem se virou, Sandra viu que seu rosto era uma colcha de retalhos, pedaços de pele de outras pessoas costurados às pressas, como se ele tivesse sido remontado por mãos trêmulas. Um dos olhos era do porteiro que morrera no ano passado. A boca da merendeira que se enforcou no depósito. Você não é ele, Sandra recuou, mas a porta se fechou sozinha atrás dela. Não sou ninguém, o homem sorriu, e o sorriso se desfez e refazia, como se as costuras estivessem se soltando. Mas eu lembro como fazer café. E café, moça, é a única coisa que elas não conseguem engolir. Fora, as sombras bateram na vidraça, famintas. Mas não entraram. Elas vão esperar, disse o não seu Horácio, servindo uma xícara que cheirava a terra molhada e canela. Porque sabem que cedo ou tarde você vai querer voltar.
O café esfriou antes que Sandra entendesse. Não era o gosto que a perturbava amargo denso, como lama de rio, mas a maneira como o líquido resistia em sua garganta. Cada gole era uma batalha silenciosa, o café descia mas algo subia em troca. Memórias que não eram suas. O cheiro de pão queimando na cozinha da merendeira. O peso da chave que o porteiro carregava no bolso, enferrujada de tanto suor. Fragmentos de vidas costurados não só no rosto daquele homem mas no próprio ar. Você está trocando. Sandra segurou a xícara com força. Os dedos dela já não pareciam totalmente seus. Uma unha estava lascada de um jeito que ela não lembrava de ter feito. Todos trocamos. O não seu Horácio passou os dedos pela costura do queixo, onde a pele da merendeira se descolava devagar. Elas não querem você. Querem o que você carrega. As coisas que você guardou sem querer. O medo da escada que rende, a raiva daquela carta não enviada, a culpa por ter rido no velório da tia. Ele inclinou a cabeça. Isso é o que elas comem. Sandra olhou para a janela. As sombras não batiam mais. Respiravam. Uma névoa preta lenta se enroscava nos vidros como dedos buscando uma fresta. E se eu não quiser dar nada? Ela perguntou, mas já sabia. O homem, ou o que restava dele, pegou a xícara vazia de Sandra e serviu mais café. Desta vez, o líquido borbulhava, quase vivo. Então você vai ficar, como eu, como os outros. Ele apontou para o espelho atrás dela. Sandra virou. No reflexo, seu rosto ainda era inteiro. Mas nos cantos dos lábios, nas têmporas, nas pálpebras, linhas. Costuras finas, como se alguém estivesse começando a desmanchar sua pele para remendá-la com outra coisa. Elas não podem te levar, disse o não seu Horácio baixinho. Mas você pode se dar. Sandra levou a xícara aos lábios. Desta vez, não engoliu. Cuspiu. O café caiu no chão e gritou. Um som úmido, humano, como se 1000 vozes tivessem sido afogadas naquela xícara e de repente libertadas. As sombras na janela recuaram, assustadas. A névoa se dissipou como fumaça ao vento. O não seu Horácio riu, um som de costura se rompendo. Ah, essa eu não esperava. Sandra olhou para as próprias mãos. As unhas estavam inteiras. A pele lisa. Mas no pulso esquerdo uma marca nova, uma cicatriz em forma de boca costurada, como se algo tivesse tentado se pregar nela e falhado. O que eu fiz? Ela sussurrou. O homem, agora só um amontoado de retalhos se desmanchando no chão, sorriu com os olhos do porteiro. Você devolveu. Lá fora a noite estava quietíssima. Mas se Sandra prestasse atenção ouvia um choro abafado vindo do depósito. Um riso sufocado na escada. As coisas que ela havia cuspido voltando para onde pertenciam. E pela primeira vez em anos, o café na xícara cheirava só a café. Sandra o bebeu até o fim. Desta vez, desceu limpo.